Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos então para falar mais um pouco sobre o recurso de apelação. Hoje nós vamos falar sobre 3 efeitos relacionados a esse recurso. Na realidade, até existem outros efeitos que a gente poderia mencionar aqui, ainda no tocante à apelação, mas a gente vai falar apenas nesse momento de 3 desses efeitos. Sei que eu tenho um problema grave, né? Falo pra caramba e os meus vídeos às vezes saem muito longos, enfim. Para a gente não alongar muito aqui, nessa ocasião, nós vamos apontar apenas 3 efeitos relacionados à apelação. Em outras ocasiões, a gente vai falando mais a respeito com certeza absoluta, né? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar pelo efeito devolutivo, que vem regulamentado, conceituado, né, especificamente lá pelo 1013 caput do Código de Processo Civil. E aí nós temos, então, que esse artigo ele coloca para a gente que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. E eu particularmente não gosto muito desse conceito não, porque acho complicado a gente, né, sustentar a ideia de que efeito devolutivo devolve-se ao tribunal. O que seria devolvido ao tribunal? Na realidade a gente está interpondo apelação naquele momento, a gente está se valendo desse meio recursal naquele momento, a matéria está sendo levada à apreciação do tribunal, portanto, por uma primeira vez, né? Pode ser que nós não tenhamos o tribunal como competente para julgar aquele determinado recurso, pode ser que ele seja julgado por um juízo de primeiro grau, como é o caso, por exemplo, do recurso de embargo de declaração, enfim. Sem criticar muito aqui o conceito ditado pela lei, gosto mais de definir efeito devolutivo como aquela ideia em que aquilo que o recorrente delimita em seu recurso vai ser encaminhado ao órgão julgador. Pode ser o tribunal, normalmente é, inclusive, mas pode ser até um juízo de primeira instância competente para o julgamento daquele determinado recurso. Nesse sentido, pessoal, todos os nossos recursos são recebidos no efeito devolutivo. Todos. Porque em todos eles nós vamos delimitar aquilo que desejamos que o órgão julgador, de fato, aprecie, né? Nós temos o artigo 1013, todo ele falando sobre esse efeito devolutivo da apelação. E ele envolve regras no tocante à extensão desse efeito devolutivo, no tocante àquela aplicação da teoria da causa madura, especificamente ela vem regulamentada pelo parágrafo 3º, 4º até também, enfim, por esse mesmo dispositivo. Nós vamos falar a respeito dessa extensão do efeito devolutivo, pessoal, num vídeo em separado, tá? Tem bastante coisa extremamente importante para ser dito com relação a isso, então a gente vai deixar para um momento específico, separado, para estar trabalhando essa questão. Pode ser até o próximo vídeo, pode ser até para a próxima semana, vamos verificar. Se for o caso, a gente já faz, mas vamos apontar no momento mais específico, tá? O efeito suspensivo, que é o segundo efeito da nossa apelação aqui, nessa ordem que eu estou trabalhando, né? Significa que a decisão impugnada pelo recurso de apelação, quando o recurso de apelação é recebido no efeito suspensivo, ela ainda não produz efeitos. Então, efeito suspensivo significa dizer suspende-se a produção de efeitos da sentença impugnada, dessa decisão impugnada. A regra geral da apelação é que a apelação será recebida também no suspensivo, ou seja, o recurso de apelação, no tocante aos seus efeitos, é um recurso que, em regra geral, é recebido tanto no efeito devolutivo como no efeito suspensivo. De modo excepcional, e essas disposições excepcionais vêm regulamentadas pelo artigo 1012, parágrafo 1º. Esse parágrafo elenca algumas hipóteses, não só porque nós temos aí um rol exemplificativo, mas ele é um importante dispositivo nesse sentido. E aí ele vai elencar algumas hipóteses em que, se nós nos enquadrarmos nessas hipóteses, o nosso recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo. E nesse caso, pelo menos em princípio, a parte pode dar início ao cumprimento provisório dessa decisão, porque a decisão impugnada, essa sentença impugnada, estará produzindo regularmente os seus efeitos em concreto. Muito bem, pessoal. Acho que é importante a gente pontuar também que se nós nos enquadrarmos nessas situações excepcionais em que o recurso de apelação será recebido só no devolutivo e não no suspensivo, a parte ela pode solicitar o recebimento desse recurso de apelação no efeito suspensivo. Então, na verdade, ela pode
solicitar em juízo que a eficácia daquela decisão impugnada seja suspensa nos termos da lei. Aí ela vai ter que demonstrar a questão de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso que está sendo interposto. Nós temos duas disposições relacionadas a essa questão que vem ali no CPC, de modo expresso. Então, a gente tem uma regulamentação específica no tocante ao recurso de apelação. No caso, eu me refiro ao artigo 1012, parágrafo 4º do novo CPC, e nós temos a mesma disposição, mas na parte geral dos recursos, aí eu me refiro já ao artigo 995, parágrafo único, a hipótese regulamentada por esse parágrafo único de maneira mais específica. Então, é importante que isso seja pontuado, né? Para que vocês possam, então, entender que mesmo que a apelação seja recebida apenas no devolutivo, a parte pode solicitar a suspensão dos efeitos da sentença impugnada. Já era assim no Código Antigo e a regra continua sendo a mesma nesse sentido. Com relação ao último efeito, pessoal, eu selecionei aqui o efeito regressivo da nossa apelação, que é o juízo de retratação, que se faz eventualmente no recurso de apelação. Por quê? Porque, como regra geral, não há retratação por ocasião da interposição do recurso de apelação. Em regra, o juízo prolator da decisão, o juízo que proferiu a sentença, não pode se retratar por ocasião da interposição do recurso de apelação. Ele não pode voltar atrás com relação à decisão que ele já proferiu. Na realidade, o efeito regressivo, o juízo de retratação, ele é admitido pelo CPC em duas hipóteses apenas. Nós temos que quando o juiz aplica o artigo 332, que ele se refere, o artigo que se refere à improcedência liminar, que é aquela situação do juiz julgar improcedente o pedido do autor sem citar o réu, nos casos do artigo 332 do CPC, nesse caso, havendo a aplicação do dispositivo, o juízo prolatando a sentença nesse contexto, a parte autora aí, que foi prejudicada nessa situação, ela poderá interpor o recurso de apelação no prazo de 15 dias, segundo estabelece a lei, e nesse caso o juiz vai poder se retratar também por autorização legal no prazo de 5 dias. Então, a retratação vem prevista nesse dispositivo 332. Nós temos também, pessoal, e já tínhamos no Código de Processo, a ideia de haver retratação nos casos de indeferimento da petição inicial. Então, quando o juiz indefere a inicial, extinção do processo sem resolução do mérito, neste caso, prolatando uma sentença, a parte também autora, porque também o indeferimento prejudica o autor aí, ele poderá manejar, se desejar, o recurso de apelação e, nesse caso, a lei também prevê a possibilidade da retratação. Essa disposição também é do Código Antigo. Tanto a retratação na improcedência liminar como no indeferimento liminar são regras já previstas pelo Código de 73. A novidade aqui, colocada pelo legislador do novo CPC, é que não é só agora na hipótese do indeferimento liminar, nessa hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, que havendo apelação o juiz de primeiro grau, que foi o juiz prolator da decisão, poderia se retratar. Na realidade, ele pode se retratar por disposição expressa de lei hoje, em qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. Isso vem regulamentado pelo atual artigo 485, parágrafo 7º do CPC, portanto. Então, essas são as hipóteses regulamentadas pelo Código no tocante à possibilidade de retratação do juízo de primeiro grau, que foi o juízo que prolatou aquela sentença. Só considerar que há uma especificidade regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí especificamente eu me refiro ao artigo 198, inciso 7, que também prevê, no contexto desta lei, o juízo de retratação na circunstância ditada, portanto, por essa lei. Mas pelo CPC, nós temos essas duas possibilidades apenas, né, de efeito regressivo no que toca ao recurso de apelação. Bom, pessoal, ainda assim meu vídeo saiu extenso, né?
mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Até quinta-feira da semana que vem. Tenham todos uma boa semana. Beijo, até lá!